Fica de pé com a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 3 e o versículo 17. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Livro de Abacuque, capítulo 3 e o versículo 17. Cadê os visitantes que estão nos honrando com a sua visita nessa noite? Tem algum visitante? Que maravilha, que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar. E fique à vontade, porque você está na casa do seu Pai. Aqui você está na casa de Deus, Ele é o seu Pai. Então, na casa do nosso Pai, a gente chega e tem liberdade. E a Bíblia fala para nós que onde é o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Então, fique à vontade, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Quem achou diz amém? Amém. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Levante as suas Bíblias, as suas mãos aos céus e diga comigo: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Toma o seu assento, desocupa as suas mãos, e se você achar que Jesus merece, glorifica e exalta o nome santo do Senhor Jesus. O texto a qual acabamos de ler, ele é um texto muito antigo e ao mesmo tempo muito atual. O texto que nós lemos da palavra do Senhor, ele vai de contramão à lógica do que nós vemos pregado nas igrejas. O texto que nós estamos lendo, que acabamos de ler agora, ele vai na contramão do evangelho que é pregado nas igrejas. Não, meus irmãos, apenas, meus irmãos, o evangelho da Bíblia, mas o que os evangélicos têm seguido no dia a dia. Meu irmão, a gente olhando aqui nesse texto, a gente tem uma situação de crise. Abacuque, ele é um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, mas ele traz um contexto que ele é edificador para a nossa vida espiritual, traz uma edificação muito grande. Ele vai dizer que em um tempo de crise, ele não está dizendo que um tempo de bonança, mas um tempo de dificuldade, ele está, meus irmãos, adorando ao Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui nesse texto que a figueira, ela não está florescendo. Ele está dizendo que o produto da vide, ou seja, a uva, ela não está produzindo a sua fruta. A Bíblia está dizendo para nós que a oliveira não produz a azeitona. Está sendo uma decepção. O campo está sem mantimento. Está dizendo para nós que as ovelhas foram arrebatadas, ou seja, foram roubadas. Está o curral vazio, sem gado. Mas todavia, ele nos traz um ensinamento. Não tem figos, mas tem adoração. Não tem uvas, mas tem gratidão. Não está tendo, meus irmãos, animais, mas existe ali, meus irmãos, um louvor a Deus. Não existe neste momento mantimento, mas existe um adorador para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero saber se já chegou algum adorador aqui nessa noite. Acena com a mão, dê um glória a Deus bem alto aqui nessa noite, porque Deus está recebendo a sua adoração. Abacuque, ele está nos ensinando a como nós se comportarmos no dia da adversidade. Abacuque, ele está dando uma aula para nós de como nós se comportarmos no dia mau. Você está observando aqui na palavra do Senhor, que ele está dizendo, mesmo no dia mau, eu continuo adorando do mesmo jeito que tudo estava indo bem. Mesmo quando eu não tenho, eu continuo adorando ao Senhor da mesma forma de quando eu tinha. Eu não estou tendo agora, mas um dia eu tive, e isso é gratidão perante ao Senhor. Ele está dizendo pela palavra do Senhor e fazendo para nós uma pergunta. Poderemos até usar esse texto para fazer uma pergunta para a igreja. Como é que você tem se comportado no dia mau? Como é que você tem se comportado no dia de dificuldade?
Como é que você tem se comportado diante do gigante que se levanta e todo dia te afronta, te calunia? O gigante que todo dia está levantando murmuração, fofoca, dissensão contra a tua família. Como é que você tem se comportado diante do mar vermelho que não se abre? E você olha para trás e vê o faraó para um lado e para o outro vê montanha. Como é que você se comporta quando você tem que tomar posse da terra prometida, mas o que você está vendo é a primeira cidade murada, muralhas intransponíveis? Como é que você se comporta diante da cova de leões? Como é que você tem se comportado no dia que você vê a fornalha de fogo ardente? Como é que você tem se comportado quando você tem visto diante de você a afronta de Satanás? Meu irmão, o crente Abacuque, ele está se comportando da mesma forma de quando Deus tinha dado prosperidade para ele. Ele não adora pelo que Deus faz, ele está adorando pelo que Deus é sobre a vida dele. O crente verdadeiro, meus irmãos, ele não espera chegar o pregador de fora para dar um grito de glória a Deus, porque não depende de pregador de fora para glorificar. Ele não depende, meus irmãos, de estar aqui, meus irmãos, uma banda. Graças a Deus temos uma banda de qualidade, mas quantos lugares que a gente passa, meus irmãos, que às vezes há uma dificuldade no louvor. Ele não depende de ter uma banda para glorificar o Senhor. Ele não depende, meus irmãos, de estar ali, meus irmãos, um senador, um deputado. Ele não depende de ter ali, meus irmãos, uma pessoa ilustre para glorificar ao Senhor, porque ele não faz para o homem, ele faz para Deus. Ele não espera a igreja estar lotada para glorificar, mas ele adora lá na congregação, no bairro, naquele lugar mais pequeno que ele está. Meu irmão, a Bíblia está dizendo para nós que o crente Abacuque, ele adora, mas ele não questiona. Existem alguns crentes da atualidade que eles questionam, mas ele não adora mais a Deus. Existem alguns crentes, meus irmãos, que ele exige de Deus e até coloca Deus em uma parede, querendo que Deus faça, porque se Deus não fizer, eu entrego o meu cargo de dentro da igreja. Se Deus não fizer, eu deixo de ser crente. Se Deus não fizer, eu vou desviar. Se Deus não fizer, eu vou parar de fazer campanha. Se Deus não fizer, eu vou parar de orar pela minha família. Mas o crente Abacuque, ele não dá glória só pelo que Deus vai fazer, ele está dando glória porque Deus tem sido fiel sobre a vida dele. Ainda que você tenha sido infiel, ele permanece fiel sobre a sua vida. Aleluia. Por que, pastor Wilson? Glorificar quando tudo está indo bem é fácil. Glorificar quando tem dinheiro no bolso é fácil. Glorificar quando você abre o seu armário e tem mantimentos. E quando você abre lá o seu armário, tem de tudo, a sua geladeira, isso é muito fácil. Glorificar quando a agenda sua está boa lá, está todo mundo te chamando para pregar, e você chega, a igreja está lotada, é muito fácil. Adorar a Deus, meu querido, quando você tem carro, não está de a pé, e você pode ainda fechar o vidro do carro, ligar aquele ar-condicionado, aquele hino da sua preferência, para ir para a igreja, é fácil. Adorar a Deus quando a família inteira vem para a igreja, está tudo resolvido, está tudo bem, é muito fácil. Mas nós encontramos aqui, meus irmãos, pela palavra do Senhor, eu quero ver, meu irmão, da glória, é quando você abre a sua prateleira e você não vê o mantimento. Aí eu quero ver o crente da igreja de Abacuque adorar e dar glórias a Deus. Você sabe o que eu quero ver, meu irmão? O crente que quando ele vê, sente o cheiro daquela picanha do vizinho, mas quando ele vai ver na sua mesa, tá, meu irmão, a picanha está sendo prometida, mas o que tem para ele comer é abóbora mesmo. Meu irmão, o crente Abacuque, ele glorifica, meu irmão, até mesmo quando ele está passando pelo vale da sombra e da morte. Meu irmão, o crente Abacuque, ele não adora, meus irmãos, de qualquer forma. O adorador crente Abacuque, ele nasceu para adorar ao Senhor, ele vai louvar o Senhor e vai adorar, independente da picanha, independente de ter carro, independente de ele estar num lugar bom ou num lugar ruim, ele continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Cadê os crentes Abacuque aqui nessa noite? Eu quero ver adorar no dia da prova, no dia da adversidade, no dia mal, no dia que tudo está indo mal e contra a sua vida. E sabe que algumas vezes nós já andamos de avião, e os irmãos que já viajaram de avião sabem que o vento contrário é o que bota o avião de pé. Meu irmão, esse vento contrário não é para ser o caos da sua família. O vento contrário que tem vindo contra a sua vida não significa o abandono de Deus sobre a sua vida, mas que Deus está provando a sua fé, como provou a fé de Abacuque. Mas como é que você tem se comportado no dia mal? O crente Abacuque, ele continua indo na igreja quando está faltando as coisas.
Ele continua indo na igreja mesmo que teve que vender o carro, está indo a pé, mesmo quando a família saiu da igreja, mas ele está indo sozinho, mas ele continua indo para adorar a Deus. O crente de Abacuque, o crente da igreja de Abacuque, ele não para de adorar por causa da fofoca, ele não para de adorar porque está se levantando uma calúnia. Pelo contrário, quanto mais se levanta o inferno, mais ele vai para adorar a Deus. Não importa quantos gigantes se levantam contra a sua vida, porque 1000 cai de um lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, aleluias. Mas adorar na igreja de Abacuque é muito difícil. Adorar quando as coisas estão indo mal é difícil, mas Deus quer ver o seu comportamento. Porque o crente que não é o crente Abacuque, nesse momento ele murmura. Neste momento, meus irmãos, ele entrega tudo e volta para trás. Se eu perguntasse na Bíblia Sagrada para algumas pessoas como é que eles se comportaram no dia mal, pastor Sérgio, se eu perguntasse, eu observaria, meus irmãos, que eles poderiam, quem sabe eu perguntasse nessa noite para Abraão, e perguntasse a Abraão, como é que você se comportou no dia mal? Abraão diria, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. No dia mal, eu me comportei da mesma forma de quando as coisas estavam indo bem. E até mesmo meu pai, quando colocou um nome em mim, colocou o nome de Abrão, porque a expectativa do meu pai é que eu fosse um grande pai também. Então, o nome meu, Abrão significa grande pai. Essa vontade, na verdade, não era minha, mas era do meu pai, de ser um grande avô também. Só que pelo contrário, ele viveu e morreu sem ver o sonho dele se realizar. E ainda nesse intermédio de tempo pela qual ele estava em vida, Deus fez uma chamada para mim e disse, saia da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te levar. E eu vou fazer de você uma grande nação e você vai ser uma bênção. Eu logo arrumei as minhas malas, chamei minha esposa, ela não questionou no momento. Mas aí de repente, no meio do caminho, ela questionou, que voz é essa que falou contigo? Que fez você largar toda a sua herança para trás? Que fez você deixar tudo aquilo que você tinha de luxo, de conforto, de estabilidade, para ir em pleno deserto buscar por uma voz? Que Deus é esse? Qual Deus do seu pai que falou contigo? Ele diz, não é um Deus do meu pai, porque os deuses do meu pai, ele tinha olhos, mas não enxergava, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha boca, mas não falava, mas esse Deus falou comigo, e ele é fiel, e ele garante a promessa. E eu fico imaginando Abraão dizendo para Sara, até então era Sarai, e dizendo para ela, o Deus que me fez promessa e fez eu mudar de ideia e sair de casa, é porque ele prometeu para mim que o que o meu pai queria e não pôde me dar, porque isso não depende de família, de ter uma criança, de ter uma descendência, ele prometeu para mim, por isso eu fiz as malas, e Deus vai fazer, Sara. E eu fico imaginando Sara toda com expectativa, mas quando chega o ano seguinte, pastores, eu fico imaginando a mulher de Abraão, ela volta para cobrar ele dizendo, olha, se passou um ano e eu ainda não estou grávida. E eu fico imaginando Abraão olhando para ela e dizendo, fica tranquila, mulher, porque quem prometeu é fiel e garante. O ano foi se passando, pastor, meus irmãos, e conforme ia passando os anos, ela vinha perguntar para mim, e perguntava, Abraão, como é que está a promessa? Ele dizia, quem é fiel, quem é o nosso Deus que prometeu, ele é fiel e garante. Mulher, fica tranquila. Mas chegou um momento que ela perdeu a paciência. Ela disse bem assim para mim, ela disse, se deita com minha serva, porque nós queremos resolver um problema, ou o problema está comigo, ou o problema está com você, então nós precisamos cumprir essa promessa. Então faz o seguinte, se deita com ela, se ela conceber a criança, sabemos que o problema está comigo, se não, sabemos que o problema está contigo, então vai lá e se deita. A princípio eu não quis fazer isso, mas de repente eu pensei, se a promessa não veio de um jeito, pode vir de outro. E pela pressa, acabei me deitando com Agar. E Agar, quando ela concebe e tem uma criança por nome de Ismael, neste momento Sara observa que o problema não está em mim, o problema está nela. Mas eu olho para ela mais uma vez e digo, mulher, fica tranquila, porque aquele que prometeu, ele é fiel e ele garante, mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir. Só que agora se passam 13 anos, Deus falou comigo com 75, eu já estou agora beirando 100, e eu fico imaginando que de repente aparece 3 anjos
anjos e vêm falar comigo. Quando os anjos falam, a minha esposa dá risada de dentro da tenda. E o anjo diz: por que você riu, Sara? Eu particularmente, Abraão, eu não observei minha esposa rindo porque ela estava no lugar que eu não via. Mas aqueles homens, eles viam ela porque ele é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo momento. E logo tratou de falar para ela: por que você duvidou da promessa? A criança vai se chamar risada, vai se chamar riso, para que todo momento que você olhar para ela, vai lembrar que você não acreditou na promessa. Mas independente de acreditar ou não, quem prometeu é fiel e garante o seu milagre, a sua promessa. No ano seguinte, a criança estava no colo, e eu fico perguntando, meu irmão, eu poderia perguntar para Abraão hoje, perguntar para ele: Abraão, como é que você suportou 13 anos de prova, 13 anos de espera por uma promessa? E ele diria para mim: é só abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus que você vai observar. E Abraão se fortificava, se fortalecia, dando glória a Deus. Cada ano que se passava eu glorificava, eu não desistia de ir para a igreja, eu adorava em espírito e verdade, e a promessa se cumpriu sobre a minha vida. Cadê os crentes adoradores aí nessa noite? Pode se passar 13 anos, pode se passar os céus e a terra, mas o que Deus prometeu jamais há de passar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Eu fico imaginando, eu poderia perguntar para Ana, e perguntar: Ana, como é que você se comportou no dia da prova? E ela diria para nós: no dia da prova, eu chorava e orava. Eu orava e chorava, pastor André. E de repente, quando eu ia orar, eu estava chorando. E quando eu estava orando, eu estava chorando. Mas quando eu estava chorando, eu aproveitava para, além de derramar minhas lágrimas, também orar. E o que Deus fez, Ana? Deus atendeu o meu clamor. E eu poderia perguntar para Jó, Jó, como é que você se comportou no dia da prova? O Jó todo mundo conhece. O Jó, no momento em que tudo estava indo bem na vida dele, ele se levantava para oferecer sacrifício pelos filhos, pela família, e adorava a Deus. Ainda não era a época, meus irmãos, de sacerdotes oferecer, por isso ele fazia na sua casa. E aí, provavelmente o livro de Jó era para estar no livro de Gênesis, não tinha um sacerdote para fazer o trabalho. Ele fazia o sacrifício a Deus pela sua família e pela sua vida. No dia que tudo estava indo bem, ele era o maior homem, não de um país, mas de um continente inteiro. Ele era o homem maior do Ocidente, meus irmãos, do Oriente, melhor dizendo. E a Bíblia fala para nós que quando ele tinha tudo, ele adorava. Mas de repente, Satanás chegou até Deus e fez uma contraproposta para arruinar a vida de um homem. Mas Deus apostava todas as fichas nele, dizendo: esse homem é fiel a mim, então eu permito Satanás se levantar contra a vida dele. Então eu poderia dar oportunidade para Jó e dizer: e aí, Jó, como é que você se comportou no dia mau? Ele diria: igreja santa e agraciada, no dia mau eu fiquei com 37 enfermidades sobre o meu corpo. Não tinha um lugar que eu virava e não doía. Se eu abaixava, doía. Se eu falasse, doía. Se eu deitasse, doía. Se eu virasse o olho, doía. Se eu tentasse dormir, doía. Tudo que eu tentava fazer, doía. E até a ponto de não somente ter as enfermidades sobre o meu corpo, carreguei o caixão de 10 filhos. Eu via minhas casas, todas elas derrubadas. Eu vi a minha família, eu vi os gados sendo levados, eu vi tudo sendo arruinado. Mas no dia mau, quando não sobrava mais nada, eu fui para o lixão da cidade. Chegando no lixão, eu comecei a orar, eu comecei a me defender perante Deus. E em vez de chegar pessoas para me abraçar, como o nome Abacuque significa abraço, em vez de eu ter pessoas para me abraçar, para dizer Deus é contigo, pelo contrário, quando tudo era adversário contra a minha vida, quando tudo era contrário, eu observei que chegou 3 amigos, ao invés deles me ajudar, eles atrapalharam. E quando eu menos esperei, chegou um 4º que nem amigo era, e ele começou a me criticar, me caluniar. Eu não ousei nem abrir a minha boca para falar alguma coisa para ele, porque ele não tinha moral para falar comigo. E nesse instante, quando não sobrava mais nada, eu pedi para Deus para que Ele riscasse o dia que eu nasci, porque eu não aguentava mais sofrer. Mas Deus foi misericordioso em tudo. Deus não atribuiu coisa nenhuma errada contra a minha vida. Eu continuei sendo fiel a Ele, continuei orando, continuei buscando. E quando coçava demais, sobrou um dos cacos de uma das casas, de telha, de uma das casas que tinha derrubado, e eu usei para me coçar.
eu coçava, e não bastasse ter somente caluniadores, fofoqueiros, pessoas me acusando, a minha mulher, ao invés de me apoiar e dizer: eu vou ser fiel contigo até a morte, eu vou ficar com você até o último dia de vida, ela olhou para mim e disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Naquele momento, eu peguei o único pertence que eu tinha, o último patrimônio, um caco de telha, me coçando, virei para os céus e disse como uma louca: assim falas tu, ó mulher, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, eu vou continuar adorando ao Senhor. Parece que ele estava na escola de Abacuque. Ele era um dos crentes que congregava na igreja de Abacuque. E eu poderia perguntar para Daniel: ei Daniel, como é que você se comportava no dia mau? E Daniel diria para nós: olha, eu orava 3 vezes por dia. E eu podia perguntar: pastor, você orava 3 vezes por dia no dia que você caiu na cova? Ele diz: não, antes de cair na cova. Porque tem crente que só ora quando cai na cova de leões. Tem crente que ele só ora se o negócio apertar. Aí ele começa a emendar todos os dias de campanha. Vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Recebeu a vitória, ele bate a bota e não volta mais para a igreja. Mas o crente Abacuque, meu querido, ele adora 3 vezes por dia antes de cair na cova. E quando eu orava, eu observei que se levantou oposição. E veio um decreto: se eu orar e clamar outro Deus que não seja o rei, vai ser lançado na cova de leões. E aí, Daniel, você parou de orar? Pelo contrário, eu continuei orando. Eu continuei orando porque eu sou crente adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Eu continuei adorando. E depois que você caiu na cova, eu continuei adorando. Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, e Deus foi glorificado através da minha vida. Eu me comportei do mesmo jeito que eu me comportava quando tudo estava indo bem. Como é que você tem se comportado no dia mau, meu querido? Estou falando com pessoas que estão pensando em desistir da caminhada. Não desiste não. Não desiste, porque Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus não vai deixar o seu barco afundar. Meu irmão, da mesma forma de quando existia uma bonança naquele mar, continua adorando na tempestade, porque quem está vindo de encontro a você, aquele que acalma a tempestade, ele está vindo para acalmar essa tempestade sua. A Bíblia fala para nós, meus irmãos, de homens que se comportaram de uma forma que deixaram um legado, um exemplo para nós nos dias de adversidade. E olhando para Abacuque, eu vejo que ele fez da mesma forma. Ele adorou da mesma forma que ele adorava antigamente. Ele disse: porque agora eu não estou vendo nada. A figueira não está produzindo os figos, as parreiras de uva não dão as suas uvas, as azeitonas não estão lá na oliveira. Eu estou olhando e não tem trigo para colher, e não está tendo ovelha no campo, e não está tendo boi nos currais. Mas mesmo assim eu vou dar graças a Deus por tudo que Deus é na minha vida. Glórias a Deus. Eu posso perguntar: e aí, Abacuque, por que é que você deu glórias a Deus? E ele vai dizer para nós: eu dou glórias a Deus por 2 motivos. Em primeiro lugar, que eu dou glórias a Deus, eu glorifico e exalto o nome desse Deus, porque independente do que Ele fez e do que Ele vai fazer, eu dou glórias a Ele, porque eu sou um verdadeiro adorador, adorando um verdadeiro Deus. Não, acho que você não entendeu direito. Eu sou um verdadeiro adorador, adorando um verdadeiro Deus. E aí, Abacuque, por que é que você realmente adora a Deus? Ele poderia dizer para nós: eu adoro a Deus também em segundo lugar, porque independente do que Ele faz ou Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Se Ele der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Meu irmão, Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se você glorificar ou não glorificar Ele. Pelo contrário, é você que perde ou ganha quando você glorifica ou quando você economiza os seus glórias a Deus. Se 10.000 crentes adorar a Deus, não vai fazer Deus ser mais Deus. Se nenhuma pessoa adorar a Deus, não vai fazer Deus ser menos Deus. Ele não depende da sua adoração para ser Deus.
Se Jundiaí inteiro glorificar, ele é Deus. Se Jundiaí inteiro não glorificar, ele continua sendo Deus. Pastor, então por que glorificar? Se eu glorifico, ele é Deus. Se eu não glorifico, ele é Deus. Porque não é Deus que ganha ou perde. Quem ganha ou perde somos eu e você. Espera aí que você vai entender. Eu certa vez perguntei para Deus, eu falei, Senhor, qual que é o segredo da adoração? E Deus falando para mim, meu filho, o ser humano é tricotomista. Ou seja, ele é composto por corpo, por alma e por espírito. O seu corpo, com seus 5 sentidos, ele procura fazer as coisas físicas, se comunica com o mundo exterior. Ele também pende muito para o lado da carne. Por outro lado, nós temos também a nossa alma, que é a sede dos sentimentos. A nossa alma, que é a sede dos sentimentos, pelo menos convertidos, com essa alma que tem, ele ama, sente saudades, expressa carinho, companheiro, uma pessoa amiga. Agora para os que é desconvertido, sente ódio, sente raiva, ele trai, é uma pessoa desse porte. Agora, o espírito já é diferente. O espírito é pela qual nós comunicamos diretamente com Deus. Então, se nós somos tricotomistas, temos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, o espírito faz o que, pastor? É aquilo que te leva a adorar a Deus. Você sabe o que trouxe esse povo aqui, pastor Wilson? Não foi nem o pastor e nem eu e nem os senhores. Quem trouxe eles foi o Espírito Santo de Deus, que comunica com o espírito deles. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, até os crentes. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa que não tem Deus, ele vai tentar preencher aquele buraco de dentro de si, com as drogas. Aí ele vai lá, ele fuma uma maconha. Quando passa a brisa, a tristeza volta. Quando passa o barato, a tristeza volta. Aí ele tenta algo mais forte, ele vai na cocaína. Quando passa o efeito, a tristeza volta, o vazio volta. Aí ele vai para algo mais forte ainda, ele parte para o crack. E aí quando passa o barato, a tristeza volta. Mas aí de repente, meu querido, uma outra pessoa, ela sentindo aquele vazio do coração e tentando preencher com coisas desse mundo, ele vai buscar nos estudos, ele estuda, ele se torna bacharel, se torna doutorado, PhD, ele se torna uma pessoa que ele é muito estudada, e graças a Deus por isso, mas isso não preenche o vazio do coração de uma pessoa. Você olhar os diplomas que você tem, isso não vai deixar você mais feliz, e a pessoa continua com o vazio no coração. A pessoa tenta preencher o vazio do coração num relacionamento, e como é que ela vai fazer alguém feliz se nem ela é feliz? Aí ela vai, ela se casa pensando, agora eu vou ser feliz, e continua triste. Mas aí de repente, meu querido, uma dessas pessoas, assim como eu e você, entra num culto como este, entra numa confraternização como essa, um culto como um desses homens prega uma palavra, e quando entra, essa pessoa levanta a mão, aceita Jesus, o buraco que estava dentro do peito é preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Aí depois, um domingo, não tem mais tristeza. Chega segunda-feira, a tristeza não chegou ainda. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, a tristeza não voltou ainda. Porque essa presença é o que preenche o vazio do coração do ser humano. Mas de repente o crente faz 10 anos de crente, e olha para nós, pastor Wilson, pastores aqui, demais que estão conosco, e diz para nós, pastor, agora eu não sou mais um menino na fé. Eu não posso mais fazer aquelas coisas que eu fazia antes. Eu não posso mais falar em língua estranha, porque as câmeras me pegam nessa hora. Eu não posso mais. Não, pastor, esse negócio de levanta a mão e dá glória, esse negócio eu não posso mais não. Aí porque agora eu sou adulto na fé, eu não sou mais menino na fé, eu tenho que deixar essas coisas de lado. Aí ele começa a fazer um retrocesso na sua vida. Ao invés de ir para frente, parece um caranguejo andando para trás. Só que aí o buraco do coração não volta. Por quê? Porque ele já veio para Jesus. O buraco do coração não volta, mas ao invés de ele permanecer firme e vivo na fé, ele vai para uma maca de uma UTI espiritual.
Aí quando você olha para ele, meu irmão, ele não é mais o crente Deus amoriano, não. Ele é um crente sorveteriano. Você olha para ele, ele tem roupa de crente, tem o jargão de crente. Você olha, ele tem aparência de crente, mas você senta do lado dele, você se congela, você não sente nada. Mas aí de repente, meus irmãos, Deus diz pela sua palavra para nós: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Deus não quer crente enferrujado, Deus não quer crente morno, Deus não quer crente frio, Deus quer crente vivo na presença dEle. Se levanta nessa noite, porque Deus, Ele quer falar contigo. Põe-te em pé, que eu falarei contigo novamente. Ele não está morto, ele está dormindo. Mas Jesus olha para Lázaro e diz: não, ele não está morto, ele está dormindo. Eu vou despertar Lázaro do sono. Hoje é a noite que Deus quer despertar esses crentes aí. Olha, meu querido, você não pode entrar ano, sai ano e você está para baixo da média. Não, meu querido, você tem que se levantar. Eu estou falando com pessoas que deixou de pregar, estou falando com pessoas que deixou de fazer abertura, deixou de louvar por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse, deixou de fazer a obra do Senhor porque falaram. Meu querido, para com esse negócio. Não foi essa pessoa que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma. Volta a fazer o que você fazia. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Ele não está morto, mas ele está dormindo. Aí você olha para ele, meu irmão. O crente que ele não trabalha, ele dá trabalho. Meu irmão, se você não trabalha para Jesus, você não trabalha na sua igreja. Neste momento, eu olho que esse crente se desperta na fé. Deus leva alguns crentes para a igreja de Abacuque para mostrar, meu irmão, que ele tem que voltar a adorar. Pastor, mas agora está tudo difícil, pastor. Eu olho para minha conta bancária e o negócio está estreito, pastor. Só que não há as lágrimas que nunca acabam. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Abacuque tinha certeza disso. Ele está dizendo: hoje não tem mantimentos para comer, hoje não tem boi no curral, hoje não tem fruta para comer, hoje não está tendo animais no campo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Hoje eu não tenho, um dia eu tive, e amanhã eu vou voltar a ter, porque Deus vai virar o meu cativeiro. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai começar a virar o cativeiro de alguns crentes aqui nessa noite. Estou falando com pessoas que estão desempregadas, estão desesperadas, estão depressivas. Deus está dizendo para você nessa noite: você não vai voltar para sua casa da mesma forma que você chegou aqui. Você vai sair daqui nessa noite de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Para de ser um crente que entra na igreja e deixa de dar glória, meu querido. Você tem que voltar a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero que você fique de pé aqui nessa noite comigo. Minha esposa vai louvar o Senhor. Eu quero que você fique de pé aqui comigo nessa noite. Se você dá muito glória a Deus, Deus não vai ser mais Deus. E nem se você fazer greve de glória a Deus, dizendo: olha, eu não vou mais dar glória a Deus porque aquele pregador que prega, eu não vou com a cara dele. Eu não vou dar glória a Deus porque eu não gostei da palavra. Meu irmão, Deus não vai ficar mais Deus ou menos Deus. Mas eu perguntei para Deus certa vez, falei: Senhor, peraí, a tua palavra está dizendo para nós que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Como assim que a igreja está cheia de glória? Como assim que está descendo glória na igreja? Como assim, pai? Eu não entendo. E Deus explicou para mim. E disse: meu filho, eu vou explicar para você agora. Ele diz: a glória que sobe da igreja, a glória que vai até a Deus, ela sobe em forma de glorificação, ela sobe em forma de louvor. Mas a glória minha, eu não divido com ninguém mesmo. Não é essa glória que eu dou para as pessoas, de exaltação dessa forma. A glória que eu desço no meio da igreja é uma glória em forma de fortaleza. É uma glória, meus irmãos, em forma de revestimento espiritual. É por isso que a Bíblia diz para nós que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, porque ele mandava a glória para cima e descia a glória para baixo. Está descendo glória aqui nessa noite. Só recebe quem levanta a mão. Está descendo glória aqui nessa noite. Você não vai voltar
Da mesma forma que você chegou, Deus está falando para você aqui nessa noite: eu vou revestir a sua vida. Você não vai voltar mais para cantar da mesma forma que você cantava. Os paralíticos vão voltar a andar, os cegos vão voltar a enxergar, a glória do Senhor vai voltar a ser manifestada na igreja. Meu irmão, o avivamento está aí, recebe quem quer. Se nessa noite você levantar sua mão e glorificar, Deus está descendo aqui nessa igreja, e você vai sair daqui com a sua grande vitória. Adora o Senhor aqui nessa noite. Eu quero ver essa igreja glorificando juntamente com a minha esposa. Aleluia. Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu estarei louvando o hino, eu peço que a igreja também louve juntamente comigo. Aleluia, Jesus.